Bill, seja muito bem-vindo novamente. Um prazer estar aqui para a gente bater nosso papo sobre economia, finanças e esse mundo que não para de ter novidades. Me fala por onde você quer começar. Eu estou assim, curioso para saber sua opinião sobre essa confusão que o Musk está arrumando com o Twitter, que ninguém mais chama de Twitter, né, que é o X, em particular no Brasil, com o judiciário. Que imbróglio, hein? Já começou pelo mais polêmico, né, Brunão? Tá certo. De fato, chamou atenção bastante, né? Acabou que, em termos de mercado e economia, não repercute tanto, né? Às vezes a gente tem a impressão de, poxa, o que estão falando aí do Brasil e tal? E a verdade aí não é diminuir o Brasil, tá? É contextualizar. Da mesma forma que a Índia tem uma economia muito grande, que a gente sabe quase nada da Índia, né? Quando você pergunta para muita gente aqui sobre o Brasil é uma economia relevante, mas muita gente não sabe dessas coisas. E o que o Elon Musk está fazendo, a meu ver, é uma questão de é um serviço para o Brasil, um serviço nacional, né? De apresentar certas coisas que estão acontecendo e que no mínimo deveriam ser questionadas, né? Que no mínimo deveriam ser investigadas, averiguadas e tudo mais. O pessoal acabou descambando para tentar manchar ou comentar a imagem dele, e tudo bem, ele também é um cara polêmico com seus erros, e entre erros e acertos, a questão é que, querendo ou não, ele está trazendo à tona uma coisa que é a realidade, que muitos brasileiros sabem, convivem, e que não necessariamente deveria ser, e que não nem necessariamente é normal. E eu acho que, no mínimo, a questão ela deve ser discutida, deve ser amplamente discutida, e foi bom que ele trouxe à tona, né? Mas talvez a minha pergunta, e eu queria saber sua opinião, talvez o tom que ele esteja usando, talvez não seja o mais producente, o mais inteligente, não? Porque ele trouxe a questão, ele virou ali quase que uma discussão de duas pessoas, né? E não é esse o contexto, né? Ele partiu para a acusação contra o ministro. Exato. Eu acho que o ponto o buraco é mais embaixo, né? Como a gente fala, né? É esse controle das redes sociais, eu até entendo, e obviamente existe o outro lado, a gente tem que olhar os dois lados, né? Crimes e certas coisas que acontecem nas redes sociais são muito sérias, né? E você tem que averiguar, mas da mesma forma isso pode acontecer no WhatsApp, e a solução vai ser então bloquear o WhatsApp no Brasil, né? Como se comentaram, vamos bloquear o Twitter no Brasil, ou aplicar penas e regras, enfim. Eu não sei se é por aí, né? O próprio Instagram e por aí vai. Hoje negócios dependem do WhatsApp, hoje negócios dependem do Instagram, um pouco menos do Twitter, é verdade. Mas até mesmo aqui nos Estados Unidos, né? O banimento do TikTok gerou uma certa polêmica e uma certa crítica também, porque tem negócios que dependem, muitas vezes, especialmente da parte de publicidade dessas redes sociais. Agora, o mecanismo, de fato, talvez não tenha sido o melhor usado pelo Musk, mas foi a forma com que ele acabou sendo atacado, né? O Twitter acabou sendo atacado, o X, né? Acabou tendo diversas restrições, né? E ele tentou trazer isso um pouco à tona, e acabou que reverberou, né? Saiu no jornal na Austrália, saiu em outros meios de comunicação comentando isso, né? Saiu aqui no Wall Street Journal, no New York Times, saiu em tudo. Exatamente. Né? Porque o Musk tem esse poder, né? Essa visibilidade, essa notoriedade de reverberar o que ele anda falando. Exatamente. E eu já vi até alguns artigos aí no Brasil questionando até que ponto até o próprio governo atual pode eventualmente defender, entre aspas, o Alexandre Moraes, porque acaba que fica uma briga muito grande para ser comprada, né? E eu acho que concordo contigo, a questão não é o Alexandre Moraes ou é mesmo o Musk, mas é o princípio, né, da possibilidade de expressar opiniões, diversidade de opiniões, ela tem que ser defendida, ela tem que ser guardada, preservada. Eu acho que o Musk tentou trazer um pouco à tona isso, assim, né? E aquela ideia de que o Twitter é uma terra livre, né? Ele bateu muito nisso, ele vem defendendo muito isso, enfim. Acho que ainda tem alguns capítulos nessa história toda aí. Para eu não ficar em cima do muro e fechar a minha opinião sobre isso, a grande verdade é que, como você falou, as ferramentas de mídias sociais, elas precisam amadurecer para, de alguma forma, controlar coisas que são negativas. Em última instância, o judiciário tem que contribuir para isso, mas eu acho que quando inflamam, os dois perdem, e para ser ainda mais crítico,
o Brasil, e aí não é uma crítica ao Alexandre, mas no todo, até o passado no Brasil já é incerto. O Supremo vem sendo, na minha humilde opinião, muito politizado. Eu encontro com os ministros em diversos eventos, especialmente aqui em Nova York. Semana passada eu estava em Boston, mas Barroso estava lá, encontro com o Gilmar Mendes aqui toda hora. Então, me parece um pouco estranho, porque meu entendimento é que o juiz tem que se manter, de uma certa forma, reservado, a não ser que seja uma agenda muito técnica, educacional, alguma coisa muito específica. Eu não vejo o menor sentido os ministros do Supremo em eventos comerciais, privados, de negócio. É muito estranho isso, porque são esses empresários e políticos que amanhã vão estar na pauta do Supremo. Mas, sem a gente se estender nisso, como eu estava discutindo agora, o Lucas, a mídia já reverberou dizendo assim, a inflação está de volta, inflation is back. E eu quero ouvir a sua opinião, porque eu tenho a minha. Vamos ver se a gente discordar é bom também, vamos ver se a gente discorda dessa. Exato. Não, assim, acho que, bom, os dados mostraram, né, que a inflação, ela continua aí, a trajetória, ela até é benigna, ela já foi 9% aqui nos Estados Unidos, está em 13,5% nos últimos 12 meses, quando você pega os últimos 12 meses. A questão é que ela não está voltando para onde o Banco Central americano gostaria que ela voltasse, para aquele patamar de 2%. Ela estacionou aí e não está querendo ceder. E aí, obviamente, que isso mexe com todas as expectativas e nos Estados Unidos, né, diferente no Brasil, que a gente comemorou lá o IPCA de 3,9 alguma coisa, aqui os 13,5 ficou todo mundo num pandemônio, assim, pelo amor de Deus, está tudo errado, né? A diferença aí de taxas de inflação. Mas, de fato, a inflação está acima da meta, existe toda aquela corrente, até a gente conversou já sobre isso, né, de que essa inflação talvez não vai voltar para 2% e que a gente vai ter que conviver com uma inflação mais perto de 3% mesmo. Para mim, o problema é fiscal. Não adianta nada a política monetária ficar tentando controlar ali com juros, enquanto você tem um fiscal desordenado. A gente sabe muito bem disso no Brasil. Fiscal gastando, jogando dinheiro, isso acaba alimentando a inflação. O Biden, quando ele foi eleito, ele aprova o pacote de investimentos em infraestrutura que são necessários, é verdade. Estive no Tennessee agora, canteiro de obras lá, o Tennessee, com várias expansão de rodovias, até porque é um local onde passa muito caminhão e muito fluxo, tem que ser feito. Só que, assim, esse gasto fiscal em infra, ok, mas tem muita coisa de gasto fiscal que a gente sabe que é ineficiente e só alimenta aí essa inflação. O que eu acho que só que foi um exagero é a mídia, né, do jeito que ela reverbera, porque a variação, se a gente pegar primeiro dos mais de 9 para os 3 de hoje, foi uma queda muito rápida. Então isso mostra o seguinte, o remédio fez efeito. Até porque a motivação dessa inflação foi uma combinação de fatores incomuns, né, que foi pandemia, excesso de dinheiro no mercado, etc, que a gente não precisa nem aprofundar. Só que nesses últimos meses, os indicadores estão ali, eles variam um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas assim, a inflação não voltou, né? Pelo jeito que a mídia fala, não voltou a inflação. Ela não voltou, mas também não consegue ceder, porque é muito difícil, assim, é uma tarefa árdua você querer trazer para os 2% sem recessão, né? O mercado aquecido, bombando, a economia pujante, é difícil criar essa combinação. Eu não sei o quanto você... Eu vejo você no Instagram, às vezes, postando que você está treinando, tudo. Mas eu não sei o quanto você é magro. Mas eu brinquei com um amigo barão assim, olha... eu brinquei com um amigo barão assim, eu falei, vou falar na sua linguagem para você entender. É igual querer ficar muito grande e muito seco ao mesmo tempo. Ou você ficar grande, você vai ter que comer muito e ganhar uma gordurinha, ou depois você faz o processo para secar. Então é isso, eu explicando para ele, né? Falei, acho que não tem soft landing agora, não tem no landing, né? Que é a brincadeira da semana, né? Não, sem querer defender a imprensa, obviamente que a imprensa faz o clickbait, né? Ela tem que chamar atenção ali, a inflação está de volta e tudo mais. Mas é que se você olhar no mês a mês, nos últimos meses, a inflação ela começou a voltar a subir, né? E é esse que preocupa, né? A trajetória, ela continua, a big picture continua relativamente bonita, ok? Saiu de 9, tá vindo e tal. Difícil vir para o 2, mas desceu bem, né? Desacelerou bem. Mas os
últimos meses ela subiu, e tem um componente aí que eu andei lendo algumas coisas a respeito, que é a questão da imigração. Você está jogando um caminhão de gente para dentro, gente que consome gasolina, comida, aluguel e por aí vai, isso mantém. Ajuda ali na questão do desemprego e do salário, né? Porque pessoas que entram muitas vezes legal não têm o mesmo salário, mantêm o salário mais para baixo, mas em compensação essas pessoas estão consumindo e isso acaba mantendo essa sociedade aqui que é pautada no consumo, né? E para a gente fechar, vocês estão vendendo muito ouro e ETF de ouro aí na Avenue, como sabe isso? Vocês estão recomendando a todos os clientes, vão embora para o ouro agora. Tudo é moon, né? Tudo é moon, virou aquela que nem a expressão que se tinha ali quando a GameStop, a AMC, aquelas empresas meme stocks que a gente chama, né? De fato, o ouro chamando atenção, 18% de alta, ou 16%, se não me falha a memória, de alta esse ano. Qual que é a justificativa? Bom, a gente viu o índice de volatilidade ele aumentar, né? Então o ouro é sempre uma questão de segurança, proteção, mas eu acho que isso é muito mais para achar motivo. Eu acho que o real motivo do ouro, pelo que eu li e que eu acho que faz sentido, a meu ver, é porque é o seguinte, chineses comprando muito ouro. Você tem não só o Banco Central chinês tentando diversificar a reserva e não ficar só alocado em dólar, vem comprando bastante ouro. O Banco Central da Índia, Turquia também vem fazendo isso, e bancos centrais guardam ouro como reserva, é normal. Eventualmente diminui um pouco o dólar estrategicamente. Vale lembrar que a China continua sendo o principal credor dos Estados Unidos, quem tem treasury no mundo são os chineses. Mas o investidor chinês, o de varejo ou menor, não o Banco Central, ele está meio sem opção. O mercado imobiliário lá deu vários sinais meio estranhos, né? Teve empresa quebrando, teve prédio que não vende, teve algumas coisas meio estranhas. A Bolsa teve muita intervenção do governo, as ações não estão indo bem, a Bolsa da China também negocia múltiplos baratos, que nem a gente fala da Bolsa brasileira. Cripto, teve um monte de regulação também não permitindo cripto lá na China, então o cara fica meio que sem alternativa, né? No que eu vou investir? Não consegue comprar dólar diretamente, o que eu vou investir para proteger patrimônio? O cara comprou ouro. E aí, obviamente, que se muito chinês resolve comprar ouro, o resultado está aí, né? Inflação. Exatamente.